E eu queria que tu, né, nos ensinasse, né, nos colocasse assim a tua experiência nesses anos todos trabalhando com armazenamento, a forma com que tu explica performance e desempenho, que tu diz assim para mim, desempenho não é I/O. Eu queria que tu finalizasse o nosso talk show falando sobre performance, sobre o seu ponto de vista. Eu como trabalho nessa parte de técnica, de arquitetura e também de capacitação e de treinamentos, eu tenho essa... Eu gosto muito de usar o recurso de comparação, de analogia, para tornar algo que é complexo fácil de ser entendido. Então o Henrique citou essa questão, né? Porque a gente muitas vezes recorre a isso. Quando a gente fala sobre o mercado, ele tinha um determinado comportamento porque ele era um mercado que girava em torno do magnético. Então, o magnético ele tem um comportamento completamente diferente. Já explicamos aqui, já citamos aqui. E, obviamente, quando a gente vai olhar o desempenho, a gente também pode ver situações onde uma RFP, um edital, não importa. Alguém que quer comprar um armazenamento precisa definir o que quer comprar. Precisa definir capacidade e desempenho. E na questão de desempenho, antigamente, tinha-se o costume de se pedir, sei lá, 500 mil, 1 milhão de IOs. Né? Eu acho que um caso que se vê bastante ainda, né? Quem é da velha guarda, é ver os DBAs. DBA é um cara que adora, né, cara, saber a quantidade de IOs que o equipamento vai performar. Porque o trabalho dele se baseia nisso, na verdade, né? Tem aquele monte de consulta lá de SQL rodando. Então ele sabe quantos inputs ou outputs ele consegue fazer, né, por segundo daquele equipamento. Então quando a gente fala de Pure, ele já vem assim, tá, mas quantos IOs faz? Então é bem interessante. O desempenho, ele voltando à questão, né, dos 500 mil IOs, 1 milhão de IOs. Quando a gente estuda isso, a gente entende o que é esse 1 milhão de IOs, que é um conjunto entre tamanho de bloco, percentual de leitura escrita. Rafa já estou explicando isso umas 15 vezes. Ou 50. Talvez mais. E a gente vê que é algo extremamente manipulável, esse dado específico de quantos mil IOs um storage é capaz de fazer. Porque se você muda o tamanho do bloco, lembra o muro e o tijolo, né? Se você muda o tamanho do tijolo, você impacta no tamanho do muro ou na quantidade de tijolos que esse muro tem. Então, e você tem, né? Então, essa analogia é justamente... E no mundo de all flash, não faz o menor sentido, porque fazer 1 milhão de IOs é como se fosse, né, um grande professor que eu tive, né, nessa área de armazenamento, falava isso. É como se fosse um elefante descendo a ladeira sem atrito. Faz algum sentido? Alguém vai pilotar um elefante ou um carro? Um carro. Alguém vai pilotar sem atrito? Não. Então, é algo completamente fora da realidade que está sendo criado ali para tentar mensurar a capacidade, mensurar o desempenho. Como é que a gente, no mundo real, pessoal, como eu já falei aqui, o que faz um storage? Só duas coisas. Lê e escreve. Leituras escritas, é isso. Lá no baixo nível. A gente está aqui o tempão falando muito de outras coisas que o storage faz. Snapshots, criptografia, desduplicação. Beleza, mas lá no baixo nível, ele só lê e escreve. Como é que faz para um storage performar bem, pessoal? Ele tem que ler e escrever da forma mais rápida possível. Então, desempenho para o coleguinha DBA, para o dono da aplicação, para todo mundo ficar feliz. O desempenho quer dizer ler e escrever da forma mais rápida possível. Latência baixa. Tempo de resposta baixo. Faz muito mais sentido pensar e até desenhar um ambiente de armazenamento pedindo um tempo de resposta baixo do que 1 milhão de IOs sem pé nem cabeça